Mais uma vez nós estamos aqui na APNC TV com o programa APNC com Você. É a nossa quarta edição do programa. E hoje nós vamos desenvolver uma conversa descontraída, na verdade, porque esse programa é um programa onde nós trocamos ideias, debatemos assuntos diversos da atualidade de uma maneira descontraída, cada um colocando o seu ponto de vista e desenvolvendo o tema. E hoje o tema é o futuro da humanidade e do mundo em tempo de pandemia, né? Nós estamos no segundo ano de uma das mais complexas e graves pandemias que a humanidade já enfrentou. Talvez não a mais grave em termos de números de mortes, pois houveram outras pandemias mais arrasadoras, como, por exemplo, a peste bubônica no século XIV, cuja estimativa, segundo pesquisas feitas, varia entre 75 e 200 milhões de mortes. Naquela época, evidentemente, não tinha estatísticas exatas, né? E depois nós tivemos também a gripe espanhola, no início do século XX, começou em 2018, ali 1918, 1919, e as estatísticas apontam entre 40 e 50 milhões de mortes. Esta pandemia talvez não chegue a isso, mas a maneira como ela se globalizou, a maneira como ela parou o mundo, a maneira como ela deu um choque de consciência na humanidade. Será que a humanidade entendeu o recado? Algo diferente está acontecendo no mundo com essa pandemia, um chamamento ao raiar de um novo ciclo de evolução. Nós estamos num período de transição, numa fase de transição planetária. Tem se falado muito sobre isso, né? A tal transição planetária. O que significa isso? Nós estamos num planeta que está evoluindo e nós somos uma civilização evoluindo com este planeta. E esta evolução tem etapas, fases, ciclos. E a nossa civilização está transitando, digamos assim, de um nível de consciência para outro, ou de um patamar evolutivo para outro. Depende da linha filosófica espiritualista, há entendimentos diversos sobre isso. Uns dizem que nós estamos fazendo a transição de um mundo de provas e expiações para um mundo regenerado. Outros dizem que nós estamos saindo do inferno da vida, adentrando no purgatório, para depois ascender a um nível de consciência mais elevado, entendendo que purgatório é um local ou um estado de purgação, né? Purgação dos males do mundo, talvez, né? Para nos tornarmos seres humanos mais humanizados, regenerados, e então termos esse mundo regenerado, né? Na verdade, de qualquer modo, um chamamento para o despertar do sono das ilusões da materialidade, do egoísmo, das vaidades, das crenças no mal e na separatividade. Posto isso, eu dou as boas-vindas aos nossos colegas Luciane Galvão, Rosa Capitani, o André Miller e o Jurandir Lago, nossos convidados a debater esse tema. Eu gostaria que, espontaneamente, a partir da sua percepção, a partir da sua experiência, a partir da sua visão deste momento, cada um de vocês colocasse o seu ponto de vista. O que vocês acham? Realmente é um momento importante de despertar
da humanidade ou trata-se apenas de mais uma das tantas pandemias que nós já tivemos ao longo da nossa história? Olá, Luiz, Jurandir, Rosa, André. Gratidão pela oportunidade de estar aqui novamente. E essa pandemia nos faz pensar. A meu ver, Luiz, vamos aqui datar de aproximadamente 100 anos após a última epidemia, né, que foi a gripe espanhola. O que é que veio para mudar? Por que é que veio para mudar? É claro que todos nós sabemos que nada é igual ao que era antes da pandemia. Todos nós sabemos que as mudanças aconteceram. Todos nós perdemos entes queridos ou conhecemos pessoas que perderam. O que é que está acontecendo? Por que é que nós temos que fazer alguma mudança? O ano de 2020, a soma de 2 mais 2, 4, que é o ano de fazer, de acontecer, de sedimentar, e agora o ano de 2021, que soma-se ao ano 5, que é um ano mais de escolha, mais volúvel, é o número que traz um pouco mais de liberdade e, ao mesmo tempo, de responsabilidade. O que nós temos que aprender? Qual que é o foco que precisa ser direcionado? Então, a meu ver, essa pandemia veio para dar uma sacudida mesmo na humanidade. Somos conhecedores de muitas situações perversas, situações de falta de amor ao próximo, de falta de humanidade. Então, quando as pessoas começam a perder entes por causa de uma pandemia, que é uma doença grave, não resta dúvida, então todos nós começamos a refletir. Quão sutil é o fato de dar o último suspiro, né? O nosso último suspiro. Quantas coisas ficarão para trás? O que é que nós vamos deixar de legado? E o que é que as pessoas que conviviam conosco, vão sentir? Então, o que é que nós precisamos preservar? Será que nós precisamos deixar chegar ao limite, ao adoecimento da alma também, não só do corpo? Então, a meu ver, essa pandemia veio para nos ajudar a aumentar o olhar sobre nós e sobre o nosso próximo. Porque o distanciamento ele está sendo obrigatório, mas nós temos a internet que nos ajuda a ficar muito próximos. E próximos estamos dentro de casa. E como que é a nossa convivência com os nossos entes, com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos filhos? Como está sendo tratado isso? Isso é muito bom ou isso é muito difícil? O que é que nós temos que aprender com isso? A minha reflexão sobre a pandemia, ela é uma reflexão nesse sentido, de que nós temos muito a aprender sobre conviver e sobre tratar e desenvolver e ajudar a desenvolver os outros seres humanos. Conviver, né, Luciane? E conviver de uma maneira talvez um pouco diferente da maneira como nós sempre convivemos, porque essa convivência mais demorada, mesmo dentro da família, né? Normalmente todo mundo sai para trabalhar, para estudar e se encontra à noite em casa durante poucas horas de convivência. Agora nós estamos tendo que ter uma convivência quase que o dia inteiro, né? E isso desafia muitas coisas, né? Como a nossa paciência, desafia uma série de elementos, o respeito à individualidade do outro, Diferenças. as diferenças, né? É um grande desafio de nos reinventar nas nossas relações humanas também, né? Como você bem colocou aí, Luciane. O meu entendimento, né? Primeiramente, bom dia a todos, né? Mas é um prazer também estar participando dessa reunião, cujo tema aí é esse assunto que está tão em evidência em todos os noticiários na televisão, nos jornais, enfim, no mundo todo, né? Então, o que eu penso, né, que a natureza ela é bastante seletiva e ela nos traz respostas objetivas e muitas vezes dolorosas, né, para os seus filhos. Isso tudo, certamente, né, é fruto dessa nossa desordem, a nossa não preocupação com o meio ambiente, com o nosso comportamento também de uma forma geral. E
isso apareceu e aparece, né, exatamente para nos acordar e nós podermos valorizar aquelas coisas que sempre nós encaramos como coisas simples, banais, insignificantes, mas que, na verdade, tem um valor imensurável. Hoje, quando a gente fica aprisionado em casa, em razão de não poder estar circulando, a gente valoriza a liberdade, a gente valoriza os amigos. Isso, de certa forma, essa pandemia, ela tem um lado ruim dela, claro, evidentemente, mas o lado bom também é que nos aproximou bastante da família, nos aproximou bastante dos amigos. Então, a humanidade, eu penso que está aprendendo, pelo menos da minha parte aqui, eu estou aprendendo bastante a valorizar esses momentos, né? Então, é o lado bom da pandemia. Mas, por um outro lado, a coisa realmente está muito feia, está muito perigosa. Essa semana eu vi uma notícia no jornal, o tema da manchete era até assustador, né? Lá na manchete era só o que faltava. A teoria de Darwin comprovada. A evolução do coronavírus está acontecendo. Está acontecendo no Brasil, está acontecendo no mundo todo. E essa notícia ela veio em razão de um trabalho feito aí por alguns cientistas brasileiros, né, que atestaram o que eles chamam de co-infecção de duas linhagens diferentes do vírus, né? Isso aconteceu em vários pacientes que foram analisados por esse grupo de cientistas, né? Eles são cientistas lá da faculdade lá de Novo Hamburgo e uma outra lá do Rio, que eu não me lembro exatamente, né? Então, eles comentam que as variantes desse vírus, ela já está acontecendo. Então, o que eles temem é que, se isso acontecer, e está acontecendo, né, de mais de uma variante no mesmo vírus, então esse vírus vai se tornar muito mais agressivo, muito mais transmissível. Então, pode até, de certa forma, colocar por terra todo esse trabalho de vacinação que está acontecendo hoje, né, que é um pedido mundial, nacional, né, que tenha a vacinação em massa, né? Não que a vacinação não seja apropriada, mas pode enfraquecer bastante esse tipo de coisa, né? Então, são preocupações, né, que nós temos que ter a partir de agora e, de certa forma, seguir o que hoje os cientistas, as pessoas mais entendidas, eles nos solicitam, né, que é o isolamento, que é procurar evitar aglomeração, uma série de coisas para tentar minimizar o efeito catastrófico desse vírus que chegou aí, né? Então, nesse sentido, né, o que nós precisamos é nos engajar cada vez mais nessa guerra, né, para poder vencer de uma forma rápida todas essas desavenças, né? E eu penso também que a melhor maneira, apesar de alguns não concordarem, o melhor caminho para nós ainda é a reclusão em casa, tomar a vacina, enquanto a gente não tem um tratamento ou um medicamento eficaz para combater essa doença. Então, é um ponto de reflexão de cada um. E eu penso que nós estamos num momento aí de uma transformação muito grande da humanidade no pós-Covid, né? Ou seja, as coisas já estão acontecendo e deve acontecer de uma forma mais acelerada. E esse é um lado bom que pode acontecer aí nas nossas vidas. Era isso. Na verdade, Jurandir, eu quero chamar a atenção dois pontos aí das suas reflexões importantes. Primeiro, você falou de nós aprendermos a dar valor a certas coisas simples, como, por exemplo, a liberdade, né? A liberdade que nós cultivamos, que nós achamos que é a liberdade de fazer o que se quer, de sair, de estar, né, de ser livre. Mas a verdadeira liberdade é a liberdade interior, né? Parece que a vida está nos ensinando isso,
que, olha, a liberdade não é lá fora, é lá dentro de você. Como diz um famoso palestrante aí, né? A vida nos colocou no cantinho do pensamento, né? Para nós refletirmos, né? Sobre valores, virtudes, né? Novas maneiras. E a questão da cura dessa doença, a questão das vacinas, isso aí está sendo um grande desafio para a ciência. Na verdade, vamos lá, nós estamos no segundo ano, dessa pandemia agora, né? Quanta coisa se falou desde lá do início até agora e que caiu por terra. Nós não sabemos nada ainda, a ciência ainda não sabe nada, a ciência está engatinhando. O vírus já deu o primeiro baile na ciência e a ciência está correndo atrás. Então, o grande desafio para a ciência é a agilidade, é se voltar mais para o ser humano. Talvez se desvincular um pouco dos interesses econômicos, dos interesses que transformaram essa pandemia num pandemônio, né? Pandemônio é quando pessoas se unem para praticar o mal, né? E nós estamos vendo aí que tem muita coisa mal explicada por trás do desenvolvimento das vacinas e uma série de coisas. Então, acho que tem um grande desafio para a ciência aí também, né? Um grande desafio para nós, nossa vida interior, buscar mais vida interior, enriquecer a nossa vida interior, e um grande desafio para a ciência também, né? Vencer esse desafio do Covid, aí, da doença do vírus, mas vencer o próprio atrelamento da ciência ao poder econômico, para que ela possa trabalhar em benefício do ser humano. Eu acho que isso é um grande desafio, né? Olá, estou muito satisfeito de estar participando aqui desse bate-papo e eu gostaria de comentar, né, do novo processo de comunicação que foi um pouco forçada com essa pandemia, com relação aos meios, né, digitais e a nossa missão, digo isso como consultor de numerologia, mas também com outros profissionais de outras áreas que também utilizam dessa nova era, né, de comunicação para poder desvendar o mistério que tem atrás da pandemia em si, né? Que é um desastre que traz também, junto com ela, a transformação, né? Então, o papel, né, de nós que estamos com essa missão de levar mais, esclarecer e orientar as pessoas a utilizar essas ferramentas para poder conscientizar, né, que o nosso interior está sendo chamado para que a nossa evolução aconteça, né? A nossa evolução no sentido de que a colaboração, né, a coletividade, né, ela faz parte de nós e nós devemos enxergar isso. Muito bem, André, obrigado. Bom, gente, de fato, nós estamos vivendo uma situação caótica e do caos sempre emerge vida nova, sempre emerge um modelo novo, sempre emerge algo novo. Resta saber o que nós vamos trazer de novo a partir desse caos. E eu tenho um ponto de vista muito particular, que é no sentido seguinte: nós estamos acostumados, o ser humano, a humanidade de modo geral, a esperar soluções de cima, esperar que os outros resolvam, que os governos resolvam, que a ciência resolva, que a religião resolva, que Deus resolva, e por aí vai. A mudança, o novo mundo, não depende de cima para baixo. Porque se fosse, Deus faria. E Deus não faz.
porque ele nos outorgou o mundo para que nós construíssemos o seu reino aqui. Não é pregação religiosa isso, não é apenas uma explicação técnica. E me parece que com tudo isso, com todo esse caos criado pelo ser humano, mas aproveitado pelas inteligências espirituais, pelos dirigentes espirituais do planeta para nos dar uma sacudida, me parece que ainda está um pouco demorado esse despertar da consciência de que eu preciso assumir 100% a responsabilidade sobre a vida que me foi concedida, porque eu tenho que prestar contas a ela. Eu tenho que mudar para que o mundo mude, para que a sociedade mude. Vocês acham que faz sentido essa minha impertinência? Eu penso que sim, professor. O que eu tenho observado, né, que o próprio comportamento, de certa forma, ele mudou bastante, né? Antigamente, aquele egoísmo que existia, ou existe ainda, das pessoas, de certa forma, está mudando. Porque hoje, o que eu penso, né, se eu não estiver bem, ou se meu companheiro não estiver bem, meu próximo não estiver bem, eu também não vou estar. Então, de certa forma, eu tenho que trabalhar para ajudar, né, esse meu semelhante, né, para que ele fique bom, porque só assim eu estarei bem também. Então, esse tipo de mudança de comportamento, eu penso que veio para ficar, em razão dessa pandemia, né? E foi uma excelente lição de vida para todos nós, né? Porque até então, o que mais a gente se vê, ou se via, é a não preocupação com o próximo, né? Eu estou bem, então o resto pouco importa, né? Então, hoje esse foco está mudando, exatamente, porque se essa outra pessoa, por qualquer razão, não estiver bem, certamente eu também não vou estar, os meus mais próximos, os meus familiares também vão estar correndo o risco, né? Então, acho que a grande lição que fica em tudo isso, esse ponto eu vejo como fundamental. Eu concordo plenamente com a Valisa, assina embaixo, viu, Jurandir? A sua fala aí, e acho que é isso mesmo, nós tivemos que olhar mais para o nosso entorno, né? Para o nosso próximo. Então, e ajudar esse próximo. E, consequentemente, nós também estamos sendo ajudados, porque é um círculo virtuoso, né? Então, o que a gente espalha, a gente recebe. Então, ajudando a gente também é ajudado. E todos nós precisamos de ajuda, principalmente nesse período. Todos nós temos as nossas fragilidades, né? Os nossos problemas. E essa pandemia, realmente, ela veio nos ensinar a olhar mais para o próximo. Eu concordo 100% com o seu pensamento. Bom, e eu quero aproveitar para lançar uma pergunta aí para vocês, um questionamento, né? Nós, como consultores ali de numerologia, ouvindo esse chamamento que veio através da pandemia, qual seria o nosso papel diante desse cenário? Pergunta desafiante, André, né? Veja bem, pegando a linha da sua pergunta e a explanação do Jurandir, que chamou atenção para essa questão de nós temos que olhar para o nosso próximo, para o outro, de fato, nós temos uma ilusão de separatividade, né? Nós achamos que eu cuido da minha vida, eu tenho que lutar para ser bem-sucedido e tal, para construir meu patrimônio e os outros que se danem. E, quando muito, a minha maneira de ajudar é impondo aos meus filhos, aos outros, aos familiares, etc., a minha maneira, o meu jeito de ser, querer controlar. Isso é puro egoísmo, né? Então, vem a questão de nós despertarmos a consciência de que somos todos um único organismo. O meu estado mental e emocional interfere no estado mental e emocional do outro. As minhas ações, comportamentos interferem no outro. Além do mais, nós somos incompletos. Nós somos incompletos em si mesmos, né? Em nós mesmos, né? E precisamos essa complementariedade da relação com os outros,
para evoluir, para progredir, né? E a segunda questão é sobre a pergunta do André. Eu acredito que todo aquele que tem algum conhecimento além do conhecimento comum, além do cotidiano, todo aquele que se prepara, seja como professor, médico, psicólogo, sacerdote, consultor de numerologia, astrólogo, tarólogo, o que for, terapeuta, que se prepara para ser um suporte, para dar suporte aos seus semelhantes, tem uma responsabilidade maior, né? Eu acho que talvez nós estejamos fazendo pouco ainda. Talvez nós precisamos nos colocar mais. Não dizer assim, olha, faz o seu mapa que vai resolver o seu problema e tal, eu vou lá mudar a tua assinatura, fazer... Não, talvez não por aí, aliás, nem é por aí. Mas nos colocar como verdadeiros consultores, como verdadeiros... vamos dizer assim, pessoas capacitadas para orientar e instruir, usando, claro, a numerologia aqui, né? Mas nós podemos fazer um pouco mais, né, André? O que vocês acham, Luciane? Temos essa responsabilidade a mais ou estamos nos achando demais? A quem mais será dado, mais será cobrado, né? Né? Então, se recebemos conhecimentos, se fomos direcionados para um determinado caminho, e esse determinado caminho nos condiciona a ajudar o outro, nós somos a ferramenta de ajuda na transformação. Nós somos simplesmente intuídos para direcionamentos específicos. Então, nós que descobrimos a numerologia cabalística, as pessoas que descobriram as terapias, de toda forma, coaching, psicologia. Então, nós somos instrumentos de auxílio na transformação das outras pessoas. Nós não estamos só de passagem, né? Nós estamos aqui para ajudar realmente a transformar. E quando olhamos à nossa volta, percebemos o quanto as pessoas precisam de ajuda, o quanto elas precisam, elas estão carentes. E, de repente, uma única frase que a gente fala transforma a vida delas. Então, é responsabilidade nossa. E nós não estamos aqui para deixar a pessoa pior, nós estamos aqui para melhorar, porque nós somos seres humanos e também somos carregados de defeitos, né? Então, não julgar, não apontar o dedo. Me lembro muito bem de uma frase que diz que se você não tiver algo de bom para falar, fique calado, mas nunca deprecie. E a gente costuma falar assim, se a pessoa está mal, nós estamos ali para ajudar. Se não der, simplesmente ficar quieto, calado, ouvindo, já vai ajudar. É isso aí mesmo. Solidariedade, né? Solidariedade, perdão, né? Importante entender o que é esse perdão, né? Nós podemos ajudar o outro caiu, o outro fracassou, o outro está numa situação difícil, o outro não está conseguindo despertar consciência, né? Antes de apontar o dedo, antes de julgar, estenda a mão e levante. Depois, se tiver que dar um aconselhamento, né, mas primeiro socorro imediato. Nós estamos num momento de pandemia em que se faz necessário o socorro imediato, né? Rosa, sua internet voltou, você está em condições de Oi, vamos ver. falar? Estão escutando? Sim, sim. Peço desculpas aqui, os problemas técnicos aqui, tá? A internet realmente está bem complicada. Eu acabei perdendo muita coisa aí, né, desse bate-papo de vocês, mas eu acabo não diretamente digo nas redes sociais, porque a gente está sempre envolvido, né, nas redes o tempo todo. E a gente vê muita coisa, fica sabendo de muita coisa, e sabemos também que muita coisa é fake, muita coisa não é bem assim e tal. Eu acabo não me pronunciando muito nesse sentido nas redes, porque é polêmico, né? Essa questão da pandemia, ou fique em casa, ou saia de casa, ou coloca máscara, não coloca, é polêmico, porque alguns falam algumas coisas e dizem, né, que são aquelas verdades ali. Aquilo ali tem que ser assim, é dessa forma, né? Então, assim, ao meu ver, esse caos todo, né, isso aí está sendo criado pelo ser humano, né?
eu não vejo o bichinho, que a gente sabe realmente, né, tem estudo aí, que é um vírus, né, bem poderoso, né, mas já teve outros também, eu acredito que até mais eu acredito que esse caos todo é o poder, né? Esse poder, o conhecimento é poder, né? Mas o poder que algumas pessoas estão usando, né? Esse conhecimento que elas estão na mão usando de uma forma que está prejudicando, que está causando dor, que está causando sofrimento. Então, para mim, eu sinto que tem muita coisa que está sendo, assim, demais, né? Está encurralando as pessoas demais, está assustando demais. Eu recebi notícias assim de coisas que eu fiquei impressionada, como precisa comer alimentos quentes para não pegar o coronavírus. Então, são coisas assim que a gente fica entristecido, né, de ver informações assim, embora eu não seja da saúde, né, não tenha como comprovar nada disso falando aqui, mas pequenas coisas que faz com que aquelas pessoas que estão mais precisadas, né, que estão lá perdidas realmente, elas estão ficando mais ainda. E o todo está ali ajudando, né? A centelha divina está aí ajudando, os profissionais que têm um pouco de conhecimento estão ajudando, mas o outro lado está forte, né? O outro lado está forte, querendo meio que parece que bagunçar mais ainda. Então, realmente, olha, é bem complexo, bem triste isso que está acontecendo, né? E as pessoas pensam muito na evolução, mas na evolução sentido tecnológico. Claro, nós precisamos, mas a evolução maior é o amor, e isso não está ocorrendo, né? A gente está sendo obrigado a conviver, como, né, foi conversado aqui, né, com a família, enfim, a gente está sendo obrigado a tomar uma outra posição, e a gente está buscando uma evolução, mas essa evolução a gente está buscando na tecnologia, num aparelho melhor, claro, né? O que a gente precisa, com certeza, mas a evolução, que é o amor, a gente não está buscando, né? E essa é a gente evoluir. Tem N maneiras diferentes, né? Mas a sociedade ela está buscando o avanço da tecnologia. E só o avanço da tecnologia faz com que a gente evolua? Não, né? Então, o caminho é o caminho da evolução, é o caminho da evolução pelo amor. E isso está complicado, né, gente? Está difícil para nós, profissionais, até mesmo ajudar as pessoas, né? Parece que a gente ajuda de um lado e, em contrapartida, do outro lado, as pessoas estão sendo bombardeadas, né, de informação, de medo. Então, realmente é complicado até para nós, né, para poder conseguir fazer também um bom trabalho. Não sei se vocês concordam comigo, né? Ok, Rosa, obrigado. Pois é, Rosa, tem uma questão aí também. Eu falei do grande desafio da ciência, né, de se desvincular dos poderes econômicos e trabalhar em prol do ser humano, né? Agora, tem um grande desafio nosso, né, que é esse desafio que você colocou bem do amor, né? O amor não é de lá para cá. Então, nós temos que aprender a parar de esperar que venham soluções de fora, que venha ajuda de fora, e olhar para os nossos potenciais e dar um pouco mais, demandar daqui para lá. O amor é uma coisa que vai daqui para lá. Se ele vem de lá para cá, ele vem de onde ele existe, mas eu não posso esperar que o outro me ame se ele não tem amor, se ele ainda não é amor, se ele não sabe amar. Mas isso não me impede de amar a ele. Então, aprender sobre amor. Agora tem um grande desafio aí, que é o discernimento, né? É como você colocou, nós estamos sendo bombardeados por todo tipo de informação correta, não, errada, certa, verdadeira, falsa, e isso virou um grande pandemônio, né? Uma maldade
uma maldade feita deliberadamente ou por ingenuidade, ignorância, mas é uma maldade. Como é que nós vamos navegar nesse mar turbulento se não desenvolvermos o discernimento? A capacidade de avaliar por nós mesmos. Peraí, para um pouco, para. E eu? Como é que eu encaro isso? O que de tudo isso que está acontecendo, quais são verdades e quais são mentiras? Acho que é um grande desafio para nós também esse, né? O desafio do discernimento. Eu penso, professor, que o discernimento ele é a palavra-chave nesse contexto, né? A gente vê muito essas fakes, muita fantasia a respeito desse assunto, exageros, né? Mas, por outro lado, também tem providências extremamente simples, né? e viável que nós devemos tomar. Por exemplo, no caso da pandemia, né? O próprio isolamento ele é muito eficaz, a utilização, o uso de máscara, a mesma coisa, né? Então, são providências que não precisa ter um estudo por trás, é coisa inata nossa, né? É coisas que pode funcionar, pode ajudar bastante. E o outro ponto importante é que toda a crise, seja ela uma crise de saúde, ou uma guerra, ou uma pandemia, seja lá o que for, é o melhor momento e é o melhor motor e incentivo para o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento da ciência, o desenvolvimento em todos os aspectos. Então, esse momento também é um momento importante, né, e de oportunidade, porque está trazendo para nós uma aceleração bastante forte nesse tipo de desenvolvimento, né? As melhores descobertas, elas aconteceram em momentos de crise. Então, esse é um momento apropriado, né, para usar a crise como oportunidade. E oportunidade que eu digo em todos os sentidos, né? Uma melhora de vida nossa, uma melhoria moral para a humanidade, uma melhoria de relacionamento e assim por diante. Eu acho que a grande lição da pandemia, que nós ainda estamos no meio dela, né, e pode até piorar um pouco mais ou não, são esses ensinamentos. Sim, com certeza, né? Se nós observarmos, foram sempre depois das guerras, grandes guerras, que o mundo deu um salto, um avanço, né? Em mudanças de comportamento, em tecnologias, nas ciências, de um modo geral, né? E isso faz parte do jogo da vida, faz parte, né? Quando a humanidade se acomoda, né? Quando ela começa a se acomodar e comprometer o seu processo evolutivo, vem alguma coisa para dar uma sacudida, né? Então, nesse momento, uma guerra mundial seria o fim da civilização nesse planeta. Não tenho dúvida nenhuma que acabaria com tudo nesse planeta, porque temos armas nucleares e temos malucos aí dispostos a acionar o gatilho delas, né? Então, talvez essa pandemia e esse pandemônio tenha vindo como uma espécie de terceira guerra mundial. A natureza é sábia, né, professor? Para dar um grande impulso, uma grande sacudida na humanidade, um grande impulso na sua evolução, no seu progresso tecnológico, científico. Tecnológico estamos bem avançados, sim. Científico também, muito embora uma parte da ciência está muito vinculada ainda ao materialismo e a interesses econômicos, e talvez essa parte da ciência que cuida da saúde humana deveria se desvincular um pouco do poder econômico, não se desvincular do financiamento econômico que ela precisa, mas dos interesses dominadores, né, que nós sabemos que existem, e trabalhar mais em prol do ser humano. Mas, principalmente, é uma sacudida no sentido de que o ser humano mude suas atitudes, sua mentalidade, seus comportamentos, desperte em consciência, né? Esse despertar da consciência, eu acho que é o mais importante para o momento que nós estamos vivendo. O despertar da consciência, ele traz todos os sentidos.
né, da vida. Plano de alma, plano físico, plano de comportamentos, né? Então, esse despertar da consciência, eu acho que é a grande chave da pandemia. E principalmente no sentido ético, né, Luciane? Porque com o desenvolvimento tecnológico tão avançado, uma ciência tão avançada, inteligência evoluindo, expandindo, se não tivermos uma contrapartida ética, nós vamos nos autodestruir, né? Essa abertura de consciência, ela está ligada a todos os planos, a meu ver, inclusive a ética. É nesse sentido que eu gostaria de colocar. Então, quando temos esse despertar realmente é projetado em favor da humanidade, tudo flui, toda a parte boa do ser humano, né? Esse despertar que eu entendo que está incluído ética, que está incluído ajuda, auxílio, né, de todas as formas. E quando a gente fala, igual o professor falou do pandemônio, nós temos que ter em mente que os seres humanos, eles são bons e ruins por natureza. Então, aquela história, né, nós temos dentro de nós 2 lobos, né, qual deles que vai sobreviver? O que a gente alimentar. Então, vamos alimentar o lobo bom, o lado bom. Porque nós temos como uma obrigação ajudar a desenvolver as outras pessoas, trazê-las também para o lado bom. E cada um tem o seu nível de desenvolvimento e de conhecimento. Então, cabe a nós sempre estarmos crescendo, melhorando e também buscando ajudar as pessoas que querem desenvolver. E é claro, conforme a gente já falou anteriormente, né? Tem que ter uma consciência e uma vontade de querer sair do lugar, né? De querer melhorar. Me parece que não há dúvidas que nós estamos realmente diante de um momento de grandes transformações, né? Um caos, né? O caos é gerado por uma lei da vida, né? Alguns chamam de lei da destruição, eu prefiro chamar de lei da transformação, né? Quando algo se exauriu, quando algo chegou no seu auge, no seu ápice, é preciso destruir para reconstruir, para renascer algo melhor, transformar, né? Você tem uma casa, ela ficou velha, está cheia de problemas, né? Você vai ter que reformar ela, né? Para reformar tem que destruir muitas coisas. Pode não destruir a estrutura da casa, mas vai ter que destruir telhado, uma série de coisas para fazer uma transformação. Assim é a vida, assim é o mundo, assim somos nós. Dói, um momento desses dói, traz dor, sim, mas se nós aprendermos a olhar para o espírito mais do que olhar para a carne, nós vamos compreender que tudo isso está trazendo benefícios ao espírito humano, ao espírito que está na humanidade, a nós espíritos que estamos na humanidade. Porque nós estamos sendo chamados para um despertar de consciência espiritual. Nós estamos muito envolvidos numa consciência mundana, acreditando que isso que nós manipulamos o dia a dia, as nossas coisas, o nosso carro, o nosso trabalho, os nossos bens, o nosso dinheiro, são os verdadeiros valores da vida, e não são. Essa pandemia está mostrando que de uma hora para outra você perde tudo, de uma hora para outra te falta o essencial para a vida, que é a respiração, o ar. Eu acho que a nossa reflexão, se nós vamos adiante, nós vamos chegar a um nível muito profundo, né? Não é brincadeira, não. Nós ainda estamos muito na superficialidade, achando que tudo isso vai se resolver com vacina, que tudo isso vai se resolver com, sei lá, uma mudança externa. Não, é uma mudança interior. O grande desafio é a mudança interior, a transformação interior. E dói também, porque implica em destruir conceitos, ideias, crenças, implica em destruir
ideologias que nós acreditamos nos desvencilhar de todas essas coisas e olhar para os verdadeiros valores da vida, né? Quais são esses verdadeiros valores, né? Amor, justiça, caridade, ética, bondade, generosidade. Isso que nós cultivamos e levamos conosco, quando essa última respiração cessar. O resto fica tudo aqui, né? E uma grande missão e transformação para as empresas começarem a se conscientizar disso, né, Luiz? André, você colocou uma questão muito importante. Muito importante. Parece que no mundo existem dois seres humanos. O ser humano comum que vive a sua vida cotidiana e o ser humano corporativo que vive dentro da empresa. Lá ele é outro ser humano, ele é um robô, ele é ajustado a determinados conceitos e ideias, ele é um aparelho mecânico de uma engrenagem produtiva. E me parece que essa humanização dentro das empresas é fundamental também, né, André? Nós somos seres humanos, onde estivermos somos humanos, temos sentimentos, emoções, choramos, sorrimos. Se a gente colocar um contexto de atitude, né? Uma empresa não tem atitude, quem tem atitude são as pessoas que estão lá. As pessoas. E é muito estranho, eu observo isso, né? Parece que aquele ser humano corporativo não é o ser humano do mundo comum aqui. Lá dentro da empresa, certas coisas são proibidas. Se fala muito em ética, né? Mas o lugar que menos pratica ética são dentro das corporações, dentro das empresas. Não estou dizendo todas, existem as exceções. Muito bem. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, a PNC com você, onde nós hoje conversamos sobre o futuro da humanidade e do mundo em tempo de pandemia. E antes de finalizar o programa, agora eu vou desafiar a cada um de vocês a colocar uma perspectiva de futuro. Qual é a sua visão de futuro da humanidade? Qual é a sua perspectiva? Nós vamos realmente melhorar toda a humanidade, só uma parte? Como é que vai ficar esse novo mundo? Eu acho que nós estamos no meio de um processo, né, que pode ir tanto para um lado quanto para o outro. Concordo. Eu acho que ainda a gente vai ter peso aqui, né, André? Oi. Nós estamos no meio do processo, mas eu acho que ainda vem umas limpezas aí para frente, né? Sim. A tendência para melhorar é piorar primeiro, né? Então, a gente ainda vai passar por um processo de que, meu Deus, as coisas estão piorando em vez de melhorando, né? Mas é só observar que, na verdade, elas estão fazendo o reajuste que precisa para as melhorias, né? Pra é triste, esse monte de gente vendo, né? Para ter a luz tem que ter a escuridão, né? Eu sou mais otimista um pouquinho. Eu penso que nós estamos evoluindo. Esse processo, claro, ele traz desconforto, bastante, né? Mas traz, para o lado positivo, é um aprendizado, né? E certamente a humanidade vai aprender bastante, eu não diria todo mundo, mas vamos dar alguns passos nessa evolução, certamente. E eu vejo isso dentro das empresas, né? Que eu tenho bastante contato com outras empresas. O comportamento da empresa, enquanto pessoa jurídica, eu vejo as coisas estão mudando bastante, o comportamento pessoal da mesma forma. Então, é o lado positivo, né? Aproveitar essa crise e não chamar de crise, chamar de oportunidade aí de desenvolvimento, de mais aceitação, de mais compreensão e valorizar aquilo que muitas vezes a gente deixou de lado até aqui, né? Então, eu vejo que nós vamos sair dessa aí mais fortalecidos, certamente.
Essa é a minha expectativa, né? Eu vou ficar muito frustrado se a coisa acontecer o contrário. Eu acho que vai de cada um de nós também, né? É uma evolução também pessoal, né? Também interna de cada um. Então, a gente, no geral, assim, a gente olha e pensa, nossa, o negócio tá feio, o negócio tá horrível e pode piorar. Mas contribuir o que cada um vai, né, poder enxergar da sua forma, né? Luciane, qual é a sua perspectiva? A minha perspectiva é muito parecida com a do Jurandir. Eu também sou da turma dos otimistas. Do jeito que ele falou, é um processo doloroso, não resta dúvida, mas eu acredito que nós estamos em transformação para melhor. Nós estamos entrando em uma outra era que certamente não aceita mais o pandemônio. Então, a pandemia, ela, a meu ver, veio para despertar dentro de nós muitas oportunidades que estavam lá escondidinhas. E aí, com elas, com a pandemia, que nos tira muitas oportunidades, nós temos condições de desenvolver as nossas habilidades que já estão dentro de nós, que são as novas oportunidades. Concordo com a história das corporações, das empresas. Penso que agora nós estamos começando a verificar um desenvolvimento humano, uma melhora na condição de vida dos trabalhadores, dos funcionários dessas empresas. E isso ajuda a transformar de uma maneira geral. Conforme o Luiz já havia colocado que uma pessoa é uma pessoa dentro de casa e outra pessoa na corporação, a corporação está mudando, fazendo com que o ser humano fique realmente ser humano. Porque se ele for produtivo e bem relacionado, né, na sua vida privada, ele o será também na empresa. A minha perspectiva é de que toda essa dor é a dor da transformação mesmo, para que a borboleta consiga sair aí do seu casulo no futuro. Pois é, gente, é uma questão agora de desafio de fé, né? Nós falamos muito em fé, né? Eu tenho fé em Deus. E aí, diante de um caos desse, uma pandemia dessa, onde está a nossa fé? Ora, existem hierarquias superiores conduzindo todo o processo evolutivo deste planeta e dessa humanidade. Nós sabemos disso. Você pode entender que é Deus, pode entender que é Jesus, o Cristo, o governador planetário, um conjunto de hierarquias espirituais aí comandando. Não importa isso, cada um concebe de acordo com o seu entendimento, seu nível de consciência, sua crença aí religiosa. Mas existe. E essas inteligências superiores sabem o que estão fazendo. O problema tem dois problemas aqui para resolver. Primeiro é um problema de escolha. Cada ser humano está sendo desafiado a fazer uma escolha. De que lado vai ficar? Do lado do bem ou do lado do mal? Do lado do bem significa Deus. O bem é Deus. Deus é o bem, é o amor, é a justiça, é a fraternidade, a caridade, é o bem. Do lado do mal é continuar alimentando este mundo egoísta, este mundo de pessoas egoístas, materialistas, vaidosas, orgulhosas, individualistas. Primeiro ponto é esse, é o desafio da escolha, de que lado eu quero ficar. Segundo grande desafio é mudar o nosso olhar. Quem veio para esse lado, ao invés de olhar o mundo na horizontal, quando você olha na horizontal, você só vê caos. Você olha para uma multidão aí, você está no nível da multidão, você não tem uma noção de quantas pessoas estão ali, de como se elas estão aglomeradas ou não. Parece um caos. Agora, quando nós verticalizamos o nosso olhar, a nossa visão, quando nós olhamos de cima, nós temos a verdadeira dimensão do que está acontecendo nesse caos. E nós percebemos e enxergamos as coisas boas que estão dentro desse caos, as pessoas maravilhosas que estão aí, as iniciativas espetaculares, maravilhosas que estão surgindo. Então, vamos verticalizar o nosso olhar. E essa verticalização implica no olhar a partir do ponto de vista espiritual, do ponto de vista deles lá em cima.
Eles estão olhando lá de cima, eu estou usando essa analogia de cima, de baixo, ou na horizontal, vertical, só para você entender como é que funciona, mas eles estão olhando lá de cima, eles estão observando tudo e conduzindo tudo com sabedoria. Quem escolheu o caminho da dor vai passar pela dor e a dor vai despertar a sua consciência. Quem escolheu o caminho do amor vai se tornar amor e o amor despertará a sua consciência. Essa é a escolha crucial neste momento. Tá? Então, sim, a perspectiva é positiva, a perspectiva é boa, a perspectiva é de realmente um mundo regenerado, com menos maldades e mais bondade, com menos egoísmo, mais amor, mais fraternidade, mais justiça. Né? A perspectiva é boa, sim, mas a travessia está sendo e será ainda muito dolorosa para muita gente, inclusive para aqueles que escolheram o caminho do amor. Porque como nós não estamos separados uns dos outros, essa separação, essa escolha é apenas de lógica, de entendimento, mas nós somos todos unidos, tudo que este mal, esse lado do mal faz, afeta a nós, mas afeta no sentido da compaixão. O nosso sofrimento é um sofrimento de compaixão. Então, nós temos sim que nos envolver mais na propagação dessa onda de amor, nessa onda de fraternidade, de generosidade, de bondade, para que, ao invés de esses que escolheram aqui permanecer no mundo egoísta, materialista, da vaidade, do orgulho, da maldade, propagar e tomar em conta e talvez causar uma destruição física no planeta, né? Porque os espíritos eles não vão conseguir destruir, nós, do lado de cá, jorremos amor sobre este lado, despertando sentimentos mais nobres, né? Me parece que é por aí, as perspectivas são sim boas, mas elas não são no curto prazo. O curto prazo, esse imediatismo gera ansiedade, né, frustração. Essas perspectivas são no longo prazo. Talvez na próxima encarnação, nas próximas encarnações, nós estando aqui, já desfrutemos desse mundo regenerado. Por enquanto, vamos ter paciência e vamos ter fé. Fé é confiança plena. Se existe um Deus, se existe uma inteligência infinita que tudo criou e que tudo mantém em ordem, até mesmo o caos, e se existem hierarquias espirituais que governam os planetas e a evolução da humanidade, confiemos neles, porque eles sabem mais do que nós. Muito obrigado, Luciane, muito obrigado, Rosa, muito obrigado, André, muito obrigado, Jurandir. Muito obrigado a você que nos assiste na PNC TV. Espero que, de alguma maneira, você possa ter extraído desse nosso bate-papo alguma coisa positiva para as suas reflexões também. Até o próximo programa.